Alô, pessoal. Pessoal, vou gravar mais uma literatura de cordel evangélica, tirado da Escritura Sagrada. O título, pessoal, A Paixão de Cristo. Autor, Antônio Gentil. Essa literatura de cordel, pessoal, ela vai ser cantada, muito bacana, vai contar a história de Cristo, então vai ser maravilhosa. Tá bom? Quando fala a paixão de Cristo, já sabe, né? É o sofrimento, a crucificação, né? E daí por diante. Tá bom, pessoal? Aqueles que não são meus inscritos, se inscreve no canal, pessoal. O YouTube reconhece e envia para vocês as novas poesias ou as novas literaturas de cordel. Curta e compartilhe, pessoal. Esse cordel maravilhoso, A Paixão de Cristo, um cordel evangélico, tirado da Escritura Sagrada. Tá bom, pessoal? No final eu me despeço de vocês, tá bom? Fica com Deus e Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Estamos na Semana Santa, né, pessoal? Estamos chegando o dia da Páscoa, né? Sexta-feira da Paixão, tá bom? Então é muito bacana essa história. Pessoal, essa história ela começa assim. A história a ser cantada para o amigo leitor já é muito conhecida, mas nunca perde o valor. Descrever a paixão de Cristo que na cruz veio se expor. Mesmo no formato simples, esse chamado cordel é de grande relevância e bem cumprir seu papel de relatar o tormento que sofreu Emanuel. De outra forma, na Bíblia, contaram homens de Deus. Foram 4 evangelistas, entre eles São Mateus. Certamente só duvida os incrédulos ou ateus. Veio Cristo a este mundo como enviado de Deus para cumprir a promessa outrora feita aos judeus, abrir a porta do reino a todos os filhos seus. Andava por toda parte, quando chegou a idade, levada a boa semente, curando as enfermidades. Quantos foram atraídos por sua doce bondade? O próprio povo fazia aquela publicação, testificando milagre com toda a autoridade. Logo chegou a nobreza, sua notoriedade. O clero daquela época sentiu-se contrariado. Cristo falava sem medo, denunciando o pecado. A cada dia foi sendo por eles mais rejeitado. A todos que estáis cansados, pregava o mestre assim: darei hoje o descanso, basta que venha a mim. Com isto crescia o ódio que vinha da coisa ruim. A liderança traçou secretamente o plano. Jesus, porém, já sabia, pois era Deus soberano, que seria cometido aquele ato insano. Prosseguindo na jornada, foi cumprindo seu mandado, dizendo sempre sem medo para quem for enviado: não se iluda com a fama, nem temeu
ser humilhado. Estava chegando a hora, era a vontade do Pai. Então dizia aos amigos, junto comigo ficai. Minha alma está triste, em oração vigiai. Estando ali no jardim, em contrição e clamor, foi entregue pelo Judas, com um beijo traidor. Fugiram os seus discípulos, sozinho o mestre ficou. De repente apareceu uma escolta bem armada. Botaram as mãos em Jesus, Pedro puxou a espada. Um homem caiu ferido, com a orelha cortada. O mestre fez um milagre, o escravo foi curado. E Judas lhe deu um beijo, era o sinal combinado. O Senhor então foi preso, pelos guardas levado. O seguiram 2 discípulos, um deles era João. Pedro foram alertados quanto à sua ressurreição. Acabou negando a Cristo, mas aprendeu a lição. Ainda de madrugada, antes de aclarar o dia, levaram o nosso Senhor à liderança judia. Era o sumo sacerdote que a tudo presidia. Da pena o caso de Jesus, de Judas, que devido à traição ficou cheio de remorso, caiu na depressão. Perdeu todas as moedas, que triste situação. Na casa de Caifás, quem era o homem forte, o conselho fez o plano, moldando a triste sorte, e com falsas testemunhas encomendaram-lhe a morte. Unidos nas zombarias, caíram então em mau gosto, sendo do bater no mestre, até cuspiram no rosto. Assim começou a tortura, ao qual ele foi exposto. Amarrado e em pé, lá estava o Senhor. As vozes acusavam de ser ele um malfeitor. Permaneceu no silêncio perante o governador. Pilato guiava tudo como político sagaz. A esposa avisou que não estava em paz, mas ele temia aqueles que pedia Barrabás. O povo que aclamaram a Cristo Rei da nação, agora gritava em coro com outra disposição. Caia sobre nós seu sangue, expondo-se a maldição. Para ser bem agradável, fez a grandes explanação, declarando-se inocente, tratou de lavar as mãos, libertou o criminoso, atendendo a multidão. Antes de mandar ao réu
para ser crucificado. Tomou outra providência, pois era muito malvado. Mandou que fosse o preso, cruelmente açoitado. Nas mãos da tropa irada, foi novamente espancado. Puseram-lhe o vil coroa e o manto encarnado. E com toda a zombaria foi ele assim afrontado. Na presença de Herodes, ele foi se apresentar. O homem queria muito milagre presenciar. Como não foi atendido, passou logo a zombar. O enviou novamente à presença de Pilatos, que também não conseguiu justificar os seus atos. Deu a sentença de morte, contrariando os fatos. A caminho do Calvário, o seguiu a multidão, para levar a cruz pesada, escolheram a Simão. Junto ia seus discípulos, num clima de apressão. Chegaram naquele monte, lançaram logo a sorte. Queria muitas vestes do condenado à morte. Cristo não quis calmante, foi Deus que deu o suporte. Bem no alto a mensagem que Pilatos escreveu. Preferia-se a Cristo como monarca judeu. Quão cego estava o povo, que nem o reconheceu. Ali estava presente, com um escárnio cruel, escribas e sacerdotes, fazendo um vil papel, mandando descer da cruz, se fosse rei de Israel. Mesmo na cruz pendurado, no meio de malfeitores, orou pelos inimigos, e Deus ouviu os clamores. Amou tanto a todos, mesmo ferido e com dores. Ainda fez o milagre de um ladrão haver salvado. Entregou a sua mãe nas mãos do discípulo amado. Este cumpriu sua parte, conforme lhe foi mandado. O grande peso da alma que Jesus Cristo levou era o pecado do homem que o Mestre carregou, porque foi desamparado. Assim ao Pai perguntou. Alguns ali que ouviram o que o Mestre dizia, oferecer o vinagre, mas nada o povo entendia. Outros mais injuriavam, aumentava a grosseria. Terra e céu foram abalados. Quando ele a alma entregou, o impacto foi tão grande que o véu do templo rasgou. Abriu a porta de sepulcros e gente ressuscitou. O capitão assustado logo mudou de conceito, confessou a injustiça daquilo que tinha feito. A multidão muito triste foi se
tendo no peito. Os discípulos olhavam, ainda na cruz exposto, quando chegaram os amigos, com o perfume composto, com reverência e levaram, na sepultura foi posto. Ali diante o túmulo estava lá de vigia, as mulheres bem olhavam onde o corpo jazia. Ficaram de retornar após de clarear um dia. Foram cedo no domingo, ainda de madrugada. O problema era a pedra que impedia a entrada. Mas pela força do anjo, a porta foi liberada. Diante da sepultura, a guarda permanecia. Um anjo desceu do céu, assustou a quem via. Soldado batia as botas, um mais que outro tremia. Que será? Presenciaram a Madalena e Maria. O anjo mostrou a elas só uma tumba vazia. Mandou dizer aos apóstolos que Cristo ainda vivia. Juntas admiravam sobre o que seria isto. Era tão impressionante aquilo que tinha visto. Eis que surge em frente deles o Salvador Jesus Cristo. Aos apóstolos elas foram para relembrar a promessa. Ficaram interrogando que história seria essa. Pedro correu para o túmulo, João saiu mais depressa. E quando os ambos chegaram, houve a constatação. O corpo ali não estava, fizeram a ligação. Escritura previa a sua ressurreição. A cena serviu para eles como um santo colírio. Agora haviam fato e não um simples delírio. Enxergaram um novo rumo, conquistando no martírio. Outros também duvidaram da tão grande novidade. Tomé, outro discípulo, tiveram dificuldade, mas o próprio Jesus veio, revelou a verdade. Antes de ir para o céu, durante mais de um mês, a diferentes pessoas aparições ele fez, bem para mais de 500, somente de uma vez. Em ato foi registrado aquele tremendo dia. Discípulos observaram enquanto Jesus subia. Anjos então lhe falaram que o mestre ainda viria. Foi assim concretizado aquela grande vitória. O modesto carpinteiro marcou para sempre a história. E por toda eternidade foi coroada de glória. Jesus deixou um Espírito Santo Consolador. Não fica órfão aquele que hoje é seu seguidor. Cada cristão é um templo, morar
chegada do Salvador. Agora que entendemos todos esse fato narrado, devemos olhar para Cristo, não como sendo um coitado, mas como o rei que o seu tempo nos levará para o seu lado. É que grande privilégio esta missão de escritor, poder contar em seus versos para o destino leitor, como foi que Jesus Cristo veio mostrar o seu amor. Pessoal, muito obrigado a todos, Deus abençoe. Pessoal, curte e compartilhe, pessoal, esse cordel maravilhoso, a paixão de Cristo. Deus abençoe, até breve, pessoal. Fica com Deus.